Lopes, você nesse panorama todo que você está passando aqui desse comportamento do Benfica, você tocou no assunto justamente fazer o outro time errar. Fazer o outro time errar. Ninguém vai lembrar que no jogo contra Nápoles, Benfica também fez Nápoles errar e só não fizemos gol porque simplesmente o cara perdeu o gol, tipo. Não, O Austin, podemos dizer que não tínhamos Pavlidis ali? pode ser. O que ele perdeu na semana passada, ele fez hoje. Não é? É, e golaço. Recompensou. Pois é. E Pois é. golaço. Recompensou. Né? Exatamente. Que ele não tá com o Mourinho, tá sem medo de lançar jogador, o cara com 17 anos tá lá jogando, porque esse lateral esquerdo, o José Neto, tem 17 anos. Então, ele tá mostrando para os jogadores mais velhos que ele vai lançar os jogadores mais jovens sem problema nenhum, sem problema algum. Tanto que ele, quando tirou o Barreiro, ele lançou o Rodrigo Rego Rodrigo Rego, sim. naquela posição de extremo e colocou o Ausnes para o meio, né? Sendo aquele segundo, fazendo a posição de segundo ponta de lança, fazer mais pressão. Então isso dá resultado. E aí os caras que estão lá no banco vão dizer, poxa, vou ter que jogar mais. Isso realmente está valendo a pena. Acho que essa injeção de sangue novo realmente dá uma outra cara ao time. Tanto que o jogador Cara, foi e e tirou o ontem jogador do jogo, né? o Mangas teve uma entrada, não é? Exatamente, né? Foi igual. É assim, e ontem foi pior. Eu não gosto muito de estar falando do pessoal da segunda Jogo dos circular. outros. Sim, sim. Mas ontem o cara simulou um pênalti e em 11 É. minutos de jogo poderia ter visto um vermelho. Exatamente. Aí, não, ganhamos de 6-0, não é? E tal. Ao São menos eu lances que queria ver. mudariam o curso do jogo. Queria ver, ao menos um. Poderia ganhar? Poderia, ninguém sabe. Poderia. Entendeu? Mas com um ou menos, Se seria fosse mais contra o difícil. Benfica, eles teriam dado vermelho. O Com VAR já certeza. chamaria, não O sei VAR nem quanto. existiu. O VAR não existiu ontem, nem existiu hoje, porque o lance sobre o Leandro Barreiro era lance para uma revisão do VAR. Porque aquilo tirou o jogador do jogo. Né? Porque é inadmissível. Nós temos que todas as semanas, todas, independentemente, não vamos falar da arbitragem, não é nosso Não importa se hábito ganhamos falar. ou não, tem que falar. Sempre que houver injustiça, sempre que houver Não, tem que semelhança de lances com dualidades de critérios, nós temos que continuar a falar. Isto é como educar uma criança. Nós vamos ter que continuar a falar que até uma hora, não é, até os cegos ou aqueles que fingem de cego realmente comecem a enxergar. Bem a rigor. Hoje a gente tá chegando com peito estufado, sabe? Estamos chegando hoje com peito estufado. Isso aí. É que 4-0. Epá, afinal de contas, não somos só nós que somos gentis de vez em quando, né? Mas acredito que muitos vão dizer assim: vocês receberam alguns gols de graça e tal. Bem, no futebol é o seguinte: se você pressionar, a pessoa fica meio tonta, né? Fica um bocado confuso das ideias. E é nessas horas assim que o defesa simplesmente começa a errar. Ótimo jogo. Um terreno difícil, um campo difícil. Parece que esta temporada foi só o Porto que ganhou ali, né? o Sporting não jogou lá. Ainda não jogou. Mas até então acho que só o Porto ganhou. Isso. Até este momento. E Mas não deixa de foi a ser única derrota deles, né? Depois eles ganharam outros jogos. Acho que tiveram um empate, se não me engano. Então, assim. E é um campo que é difícil o Benfica ganhar. Foi lá que o Schmidt foi demitido, né? No ano passado. Depois daquele empate. Mas enfim, hora viva pessoal, chegando hoje para gravar mais um conteúdo aí para vocês, com a turma aí benfiquista, os meus irmãos, no Lopes, Joemilton Bonfim e eu, Geles Major, chegando hoje um tanto com conteúdo um tanto, não sei se estamos um pouquinho atrasados. Eu acho que falar de jogo hoje
só não seria suficiente, teríamos que abranger um pouquinho mais pelo jogo de Liga dos Campeões, porque acho que isso acaba sendo um combo, né? Porque acho que a vitória sobre Nápoles deu uma certa confiança pro time. Se bem que o jogo contra o Sporting, por mais que alguns tentam colocar que Benfica não teve lances assim de perigo e tal, mas boa parte do jogo Benfica dominou o Sporting. O Sporting não via a cor da bola. Faltava Fica eficácia. aquela oferta de sempre, né? É. Por isso Depois, nós não ganhamos o jogo. depois daquilo ali, epá, só apareceu o Benfica. Então, podemos dizer que já estamos numa curva ascendente. Vocês concordam com isso, pessoal? Perfeitamente. Então tá. Mas é isso. Galera que tá chegando, galera que nos acompanha aqui no canal, não se esquecerem de subscrever, dar aquela moral pra gente, né? Estamos aqui tentando administrar tempo de cada um, tempo dos colegas e amigos em lugares, pontos diferentes, para a gente trazer o conteúdo, falar do Benfica. Então, você que está chegando, gosta deste conteúdo, é benfiquista, nos ajuda a chegar a 1000 inscritos, que é o digamos, a primeira meta, né? Dá uma outra visibilidade pro canal. Bem, passado aí os meus apelos para subscrição da galera, agora é falar do Benfica, pessoal. Eu quero dar uma pincelada rápida sobre o jogo de Nápoles, tendo em conta que a gente não teve oportunidade de fazer um vídeo acerca. Nada que vamos tentar fazer para prolongar muito tempo aqui, mas não podemos deixar de justamente dar esta pequena ênfase, porque foi uma vitória importante. Eu acho que isto também isto acabou refletindo no jogo de hoje. Jogo com uma outra postura, uma outra cara, um Benfica que jogou em casa. Me fez lembrar. Você lembra aquele jogo? Tudo bem que era um jogo de apresentação para Eusébio Cup. Sim, que nós jogamos contra o o Fernando. Fenerbahçe. Foi um jogo nesse nível. Por mais que fosse um jogo amistoso, mas foi um jogo nesse nível, você não acha? Sim, sim. Porque assim, há muito tempo nós não tínhamos um Benfica consistente, sólido, e não assim. Falamos isso porque assim, muitas vezes o Benfica até parece de vez em quando, mas em algum momento de jogo ou adormece, entendeu? Ou dá aquele desespero, alguma coisa assim e tal. Ou entra nos jogos, né, também Um tanto adormecidos. a dormir, exatamente. Então foi um jogo que é uma pena que só agora surgiu. É o seguinte, jogo contra Bayern é um bocado mentiroso, porque até vimos um bocado desse Benfica, até O tomarmos o gol. Leverkusen, né? O Sim, sim. Leverkusen. Porque assim, a diferença é que nós não fizemos gol naquele jogo e tínhamos a oportunidade de fazer. Tivemos a oportunidade de fazer. Entendeu? O jogo do Nápoles estava caminhando para isso aí também, né? Também. A forma como começamos a Aquelas perder. duas bolas. Duas bolas, para não falar mais, mas assim, escancaradas são duas bolas. Sim, o primeiro tempo poderia ter terminado pelo menos 3-0, né? Pois é. Então, isso é bom, né? Já se falava muito com relação à questão de mercado, tendo em conta que dependendo como for o desempenho do time, se o time se calhar não apresentar uma postura que dê alguma esperança de seguir em frente à Liga dos Campeões, talvez não haveria interesse em fazer novas contratações, mas ao mesmo tempo dava a sensação que o plantel era escasso até mesmo para o campeonato português. Mas, se nós continuarmos assim, acredito que, como já é tão natural isso, né, cara? O time, quando tá bem, todo jogador se sobressai. Até jogador que principalmente já estava dado como um perdido, começa a aparecer. Então, mesmo que a gente possa vir a contratar algumas peças, esta cara do Benfica, pelo menos desses últimos 2 jogos e meio, né? Porque ainda está entalado aqui a derrota, ou o empate com o Sporting. Mas essa nova cara, essa nova postura deste Benfica que nós vimos, entendeu? Abre uma margem para que possamos dizer, com mais aqueles jovens que foram associados ao plantel, coisa assim e tal, estamos a mostrar uma cara aí, né? O que é que vocês acham? Falando um pouquinho mais também do jogo do Napoli, o que é que vocês acham aí? Dá o vosso parecer aí.
Bem, eu acho que deu para perceber que nós não vamos precisar fazer tanta contratação em janeiro como se previa. O plantel está com uma cara diferente. Eu acho que o sistema do Mourinho sem os extremos está dando certo. E eu digo por quê? Porque quando você coloca o Ausnes no lado direito em apoio a Dedic, você tem mais fluidez no ataque, Por porque o incrível Ausnes que pareça, dá mais segurança. mais que o próprio Luque Bacchio, né? Sim, o Luquebaque é aquele extremo abre-latas que se diz, né, se fala no futebol português, mas ele não dá consistência defensiva. E isso limita bastante as ações do Dedic. Com o Ausnes é outra coisa, porque eles conseguem ter uma boa dinâmica, uma boa combinação. E já vinha E mostrando isso no começo do campeonato, no né? começo da temporada, exatamente. Exatamente. O Ausnes sempre cobrindo o Dedic, o Dedic sobe muito. E nisso conseguimos atacar mais pelo lado direito. E lado esquerdo, o Dal está muito bem. Então não precisamos de um extremo tão Não, defensivo do lado esquerdo. É por desculpa, isso que. desculpa, Joy, para não, pra gente não, porque assim às vezes vai surgindo coisas na nossa cabeça, para nós não perdermos a ninhada, em termos de peças e tal. Tem o Dal, que está muito bem, e tem o garoto que entrou também hoje, que de repente. Sim, o lateral esquerdo que foi campeão do mundo Exatamente. sub-17. né? Exatamente. E falam que é um muito bom lateral, tanto que ele pulou sei lá, de sub-17 para time principal, sem passar pelo sub-19, sub-23 e o time B. Então, sim, acho que lateral esquerdo não vai ser mais necessário contratar, pelo menos pelo que eu vejo, né, e pelo que se diz por aí, porque era uma das peças que era para ser reposta em janeiro. Acho que não vai ser mais necessário. E com o Dow jogando muito bem, não precisamos de um extremo puro. É por isso que o Sudakov está fazendo aquela posição. E está fazendo muito bem. E é aquela coisa, quando um time começa a jogar bem, todo mundo começa a jogar bem. Tanto que o Sudakov, que a gente criticava, dizia que, poxa, um investimento tão alto, um jogador que sempre se falava que era craque, mas até agora Não, mas ainda não, muito você lembra, inconstante. e você lembra que no vídeo anterior eu até citei este pequeno detalhe de que, tipo, o Sudakov tá aí, tem estado até a fazer alguns gols, entendeu? Mas o time estava numa situação tão delicada, tão para E que não se baixo, percebia o que você não talento, percebe né, o a talento qualidade do do jogador. coisa. Por Exatamente. exemplo, fala-se muito da extensão do Rios, não sei lá que e tal. Não é só a extensão do Rios. Olha o Leandro Barreiro. Sim, o Barreiro naquela posição. Isso também é uma sacada do Mourinho, né? Porque, claro, é claro que outros treinadores já colocaram o Barreiro naquela posição, principalmente o Lage. Mas, cara, O jogo contra o mas não era Sport de sempre. taça, o jogo contra o Sport de taça que nós ganhamos, o Barreiro jogou naquela posição. Exatamente. Mas, sim, eu lembro que a imprensa criticou bastante, dizendo que o Barreiro não tem qualidade para jogar naquela posição, que não era jogador para fazer isso. E aí, mas ele jogou bem naquela posição. Mas só que o Lage também não teve coragem de manter aquele esquema, né? Dizendo que era preferível usar o Barreiro só em jogos como esse, né? E não em todos os outros jogos. Cara, o Barreiro é para jogar sempre. E a gente criticava o Barreiro porque, na verdade, ele jogava na posição errada. É claro que ele jogando quando coloca um Barreiro como médio defensivo, com certeza que não dá certo, né? O cara não é médio defensivo. Ele pode jogar 8 ou jogar mesmo mais avançado, como está fazendo agora. E Mourinho percebeu isso. E quando o Mourinho faz essa alteração, ele coloca o Barreiro naquela posição e desloca o Sudakov, que teoricamente é o cara que deveria jogar naquela posição, ele ganha, tem um time que está jogando melhor, ganha mais consistência no ataque, porque pressiona mais e pressiona melhor. E tem um cara que faz o extremo esquerdo para o meio, que é um cara que tem mais habilidade, que é um cara que é bom de bola, que tem boa visão de passe, boa visão do jogo. E aí consegue fazer bons passes e deixar os jogadores na cara do gol. Você vê que Ah, os gols do Benfica saíram bem daquele lado, mesmo que o passe que saiu do Ausnes, mas as jogadas partiram do lado esquerdo com o Sudakov. E Barreira fazendo pressão. yeah. Não, isso é já você citando o jogo de hoje. Estava até ainda Sim, em sim. jogo de hoje. Porque o jogo Sim, mas assim, porque de eu jogo fui de falando Nápoles. do Sim, sim, esquema sim. sem Sim, extremos, sim. né? Tem vindo a resultar desde o jogo do O Sporting, jogo de né? Nápoles também é tipo se você for ver, é uma ideia de jogo semelhante. Só que na Sim, sim. altura quem fez o cruzamento foi o Rios, para o Barreiro Sim, sim, o completar. Rios. Entendeu? Exatamente.
Então, tipo assim, e eu vou falar uma coisa, antes de Lopes dar um parecer aí, cara. Se é uma coisa que eu posso dizer, tudo bem que nós ainda temos que remar muito, então, precisamos mesmo remar bastante, mas há uma coisa, por exemplo, que eu evitei muito até mesmo aqui nos nossos vídeos, é ficar toda hora sentando a lenha no Mourinho. Porque assim, o Mourinho pode até não ser o treinador unanimemente Sim, não era a primeira aceitável escolha para nem de nós aqui, na verdade, né? até mesmo boa parte dos Benfica, eu nem sei se é boa parte dos benfiquistas, porque quando o Mourinho chegou, eu não vi tanto descontentamento, ou Não, é exatamente. não vi tanto coisa assim não. Mas só para dizer o seguinte, cara, o Mourinho pode até não ser o técnico que um dia já foi. Pô, mas não é possível que o cara perdeu totalmente a linhagem do que é ser um treinador, do que é ter uma visão de jogo. É, pois é. Entendeu? E passa-me a sensação mais de que ele ter desacostumado com o futebol português. Entendeu? Sim, Porque se você for exatamente. analisar todos os jogos, tirando o jogo contra é Newcastle, né? Que nós Sporting, perdemos. Não, Newcastle. Que nós deu perdemos de 3-0. 3-0. Tirando esse jogo, todo jogo que ele fez contra a equipa grande foi um jogo até consistente. Sim, Entendeu? e claro que, claro, o time estava em forma crescente, né? Então, é claro que ainda ia ter uma oscilação de altos e baixos, mas tá sendo mais consistente agora. E, é claro, sim, o jogo com o Chelsea, o jogo com o Leverkusen mesmo, depois o Ajax, e o Newcastle, depois o Ajax. Acho que o pior que fizemos foi contra o Newcastle, porque todos os outros jogamos realmente bem. Tivemos o azar, né? No jogo contra o Chelsea, nós não conseguimos fazer gol, perdemos gols também. Depois tomamos aquele gol, autogol. E depois, jogo com o Leverkusen, a mesma coisa, né? Perdemos gols inacreditáveis e depois Não, tomamos mas um que gol também por falhas. fala-se muito do jogo no Dragão, que Benfica foi só para defender o resultado, não sei lá que e tal. Mas, cara, O time não estava consistente, não viu? precisava pelo menos não Precisava perder. não perder. E detalhe, o que é que Porto fez demais? A não ser Não criou posse de bola. oportunidades claras de gol, né? Posse de bola não ganha jogo. Se falam a mesma coisa do Benfica contra o Sporting, por que é que não falam de Porto contra o Benfica? Porque o Benfica, tipo, rodou bola aí, não sei lá que e tal, mas, tipo, não foi eficaz, quase não criou perigo no jogo, coisa assim e tal. Epá, entendeu? Mas, enfim, isso é bom para nós benfiquistas, é bom ver a equipe dando uma outra cara, né? E até lembro, tem um vídeo que eu coloquei, que eu até coloquei a luz ao fundo do túnel. Na altura servia para jogo de Liga dos Campeões, mas eu acho que num combo como todo, né? Vê-se mesmo uma tendência. E é aquilo, né, Uma cara? melhoria. Justamente vê-se essa melhoria. E você percebe que o time chegou num nível que, poxa, cara, você olhava assim, parecia que nem o jogador mais prestava. Nem o jogador mais era confiante É, dava sim. confiança de você colocar em E é o campo. que se dizia por aí, até fazendo comparações, né? Mesmo nos programas de TV, que também hoje em dia quase nem vejo mais aqueles programas de TV, porque também por causa do tempo e outras coisas. Mas, e nos comentários, principalmente das redes sociais, dizendo que o plantel do Benfica, nenhum jogador jogaria no plantel do Sporting, por exemplo. Eu vi Sportingista dizendo que não, nem jogador do Benfica jogaria lá. Aí eu fiquei pensando, caramba, espera aí, os caras estão de sacanagem. E eles pensam que são tão bons assim que jogador do Benfica nenhum serve. Todos os Sportingistas são bons. Eu acho que no Sporting, acho que para mim só dois jogadores lá caberiam no plantel do Benfica. Sinceramente. O Ou você, Human, ou você também já querendo polêmica aí. não, isso aí, o Sportingista pode dizer o que ele quiser. Isso aí, eu entendo como eles veem jogo, eles veem, né, de forma diferente, mas, pelo amor de Deus. Cara, talvez o Human e o Gonçalo Inácio, né, são os únicos que aí caberiam no plantel do Benfica, porque Epa, o resto. no Lopes. Só antes de você passar a palavra no Lopes, você falou sobre o Mourinho apesar de não ser mais o técnico que sempre, que já foi um dia, não perder toda o conhecimento que teve ou que tem, né, sobre o futebol. Ele mostrou isso no jogo com o Nápoles, e na entrevista dele, a leitura que ele faz
exatamente isso que a gente observa, de que ele fez muito boa, fez uma ótima leitura do Napoli antes do jogo. Porque quando ele não coloca o Pavlidis e coloca o Pavlidis. Ivanovic, cara, aquela foi uma sacada, e não só, são duas alterações que ele fez. Ele colocou o Ivanovic e colocou o Tomás Araújo, que é o defesa mais rápido. Isso deu resultado. Por quê? Porque ele soube fazer a leitura correta do adversário antes do jogo. Isso deu resultado e, claro, vale a pena manter o time, né? E Claro, só detalhes, tirou coloca o Tomás Ivanovic para colocar. Araújo, coloca Tomás Araújo vindo numa situação bem delicada, que foi aquele gol que ele marcou de forma bem bizarra e tal. Até teve um bocado também de participação nos gols lá de Newcastle e tal, pelo fato também estava na posição que não era a posição dele. Enfim, uma série de coisas. Epa, no Lopes, bem, você quer ainda acrescentar alguma coisa sobre o Nápoles? Bem, se você não quiser, eu vou dar você a ninhada do seguinte. Vou dar você aí um pontapé de saída, fazer um passe para você completar aí no gol. Ivanovic, cara. Temos Ivanovic de volta, cara? Depois desse jogo de Nápoles, temos nosso Ivanovic de volta? Cara, para mim, o Ivanovic sempre esteve ali, né? Eu, sinceramente, não entendi. Bom, antes de dar um salve aí para a galera, né? Nós falamos pra caramba, sinceramente, né? não. Falamos. Sinceramente, não entendi a razão pela qual falou-se tanto do Ivanovic, da insatisfação, da vontade de querer sair do mercado de inverno e um conjunto de situações. O Ivanovic acabou de chegar no Benfica, está nos seus primeiros meses, né, na sua primeira metade do Campeonato Português, da Liga dos Campeões, está tendo novas experiências, o que ele não tinha na União de Saint-Genoise. Então, as pessoas falam muito, e nós temos muitos treinadores de bancada que acham que sabem muito, são que entendem futebol, gente até que nunca jogou bola, nem sabe como é que não é a redondinha e não sabe como tratá-la, e vive dando opiniões. Então, o problema, acredito que o problema ele surge muito pelo momento do Benfica. O Benfica não estava saudável, não vinha de um momento agradável, e nos últimos 3, 4 jogos começou a dar certo sinal de superioridade, que é o que o Benfica não apresentava, não apresentava nos jogos. Era uma inconsistência, jogava uma parte, não jogava outra. Então, esse problema, lógico, e a culpa tinha que recair sobre alguns jogadores. Mas, para mim, era toda a equipe que não conseguia estar entrosada, não conseguia apresentar um coletivo forte. Havia uma ou outra individualidade que sobressaía, mas o coletivo era medíocre. Para o Benfica que nós estamos acostumados, para o Benfica que a gente assistiu, não é? E quando a gente pega nos últimos 40 anos o melhor Benfica, pronto, esse dos últimos 2, 3 anos não tem vindo a ser, não é, vistosamente o Benfica que nós estamos acostumados. Fomos mal acostumados, esse é o problema. Nós já tivemos também alguns outros momentos aí, né? Sim, tivemos. Mas passamos um bom tempo aí. Sim. A época aí do 2000, 2000, que nós chegamos 2004 já... também não foi muito saudável. Digamos que 95 a 2004, né? Yeah. Só uma adenda assim por fora. Quantos tetras Benfica já teve na vida? Você faz ideia? Bom, eu só vivi um, na verdade. Então, pelo menos que eu lembro. Nós vivemos um. Então, modéstia à parte, você se acostumar com este tipo de 4 campeonatos seguidos, você desacostuma, cara. Entendeu? Com certeza. 4 campeonatos seguidos, você desacostuma com péssimos resultados, né? Você desacostuma com o Benfica mal. Sim. Entendeu? Bom, é legal ver esse Benfica dos últimos jogos, o Benfica do Napoli, o Benfica da Moreira de Cónigos, em que a equipa foi muito consistente, pressionou muito em cima, fez o adversário errar, que é algo que o Benfica não fazia. O Benfica deixava a equipa jogar, trocar a bola para ver como é que fica
parece aquele jogo de só cerca, só cerca. Aquilo não é só para cercar, aquilo é para combater. Isso, Você vê, impressionante. Tem que morder. O Benfica não ganha alguns jogos por falta de um bom combate. Os jogadores têm que ser. E isto estranha-me muito, não é? Porque é uma das características do Mourinho. É o combate, é um jogo mais rígido, é um jogo mais, não é, de certa forma, agressivo com bola. Não é essa agressividade de agredir o adversário, não é de uma forma mais desleal. Falo mesmo numa agressão com bola, numa pressão, de não deixar os caras pressionarem. E é o que aconteceu nos últimos 2 jogos, lindamente. Benfica deixou muito pouco espaço para os 2 últimos adversários criarem, e isso gerou uma certa inconsistência no próprio adversário, e já é mais vistoso no próprio jogo do Benfica, na própria qualidade, não é, de jogo que o Benfica vem apresentando. Antes era toca para o lado, vai para frente, volta para trás, toca para o lado. E era ruim, era péssimo, era triste ver o Benfica jogar assim. No Lopes, você nesse panorama todo que você está passando aqui desse comportamento do Benfica, você tocou no assunto justamente fazer o outro time errar. Ninguém vai lembrar que no jogo contra Nápoles, Benfica também fez Nápoles errar e só não fizemos gol porque simplesmente o cara perdeu o gol, tipo... Podemos dizer que não tínhamos Pavlidis ali? Pode ser. O que ele perdeu na semana passada, ele fez hoje. E golaço. Recompensou. E golaço. Recompensou. Não, sabe por que eu tô falando isso? Não que a gente esteja por aí, esteja ligando o que é que vão falar, comentaristas, não sei lá que e tal, mas só pra gente pontuar umas situações aqui. Ninguém vai se lembrar que, tipo assim, não é só o Moreirense que o Benfica fez errar hoje. É uma postura que o Benfica vinha adotando, quer dizer, adotou no jogo contra Nápoles, com mesmas peças ali à frente, entendeu? Usou hoje e funcionou. Entendeu? Não, e outra coisa, você percebe agora que o Benfica está encontrando o seu jogo. Você percebe hoje que o Benfica tem um 11, não é? Varia muito pouco. Então o Benfica já está criando uma base, não é sustentável, de um 11 capaz de dar resposta àquilo que o treinador precisa. Lógico que o treinador também tem pouco tempo, iniciou, não é? Pegou um barco já andando, não é? Sempre tem aquelas coisas, às vezes por fora você vê uma coisa, mas no treino você vê uma outra, não é? Uma outra entrega, uma outra dedicação. Sim, e de fato não é? Só muito pouco tempo para você ter E tem uma coisa muito interessante que pode estar a ser, não é? Que pode estar a ser a virada aqui da chave do Benfica, e a injeção de sangues novos, não é? Talvez os garotos estão a despertar nos mais velhos, não é? Aquela necessidade de querer dar mais, de querer entregar mais. Eles estão com medo de perder a titularidade. O técnico disse, se tiver ponto, vai a jogo. Estão com fome. E isso realmente faz diferença, né? E chegam bastante motivados, né? Exatamente. Que ele não tá com o Mourinho, tá sem medo de lançar jogador, o cara com 17 anos está lá jogando, porque esse lateral esquerdo, o José Neto, tem 17 anos. Então, ele está mostrando para os jogadores mais velhos que ele vai lançar os jogadores mais jovens sem problema nenhum, sem problema algum. Tanto que ele, quando tirou o Barreiro, ele lançou o Rodrigo Rego, sim. naquela posição de extremo, e colocou o Alges para o meio, né? Sendo aquele segundo, fazendo a posição de segundo ponta de lança, fazer mais pressão. Então isso dá resultado. E aí os caras que estão lá no banco vão dizer, poxa, vou ter que jogar mais. Isso realmente está valendo a pena. Acho que essa injeção de sangue novo realmente dá uma outra cara ao time e faz com que os que estão lá possam jogar mais. Já você que está nesse embalo, Joy, cara, fazia tempo que a gente não via uma substituição do Benfica leve. Leve que eu digo assim, jogadores entrando no campo sem pressão.
Os jogadores entrando no campo, tipo assim, epá, vamos lá, ver se a gente consegue, sei lá, consegue mais alguma coisa daquilo que já temos. Porque Sim, sim. é uma sensação que, tipo, até então, pelo menos, era uma sensação de, tipo assim, epá, coloca isso para ver se resolve. Epá, isso não está a funcionar, epá, vamos tentar para ver se isso resolve. Eu vi, eu tive, eu não estava no campo É hoje, uma mas sensação que a eu gente tive a tinha, né? sensação de que tipo, os jogadores estavam entrando. Até o Sheldrup entrou no campo, teve 2 lances lá de perigo, entendeu? Que ele cortou para o meio e quase ia fazer no gol. Mas é aquela situação. São jogadores que nas condições de jogo se encontravam, eles entravam no campo, tipo assim, epá, vou jogar. Eu não estou entrando com aquela carga toda, com Carga pesada, aquele, né? entendeu? Aquela pressão. Há muito tempo que eu não vejo uma substituição no Benfica, aquelas substituições mesmo dos seus que acontecem aí aos 70 minutos e tal, que os jogadores entram no campo leve. Entram mesmo tipo assim, Exatamente. mas enfim. E principalmente os mais jovens, né? Entram com menos pressão, jogam com mais à vontade para jogar. Yeah. A gente conseguiu basicamente fazer uma descrição, porque são 2 jogos que viu-se uma postura muito semelhante do Benfica, tanto no jogo de Nápoles como nesse jogo na Moreira de Conde. E convenhamos que não era um jogo fácil, era um jogo, inclusive, a gente tem por hábito muitas vezes falar que parece que essas equipas elas tomam um outro É energético. uma postura diferente quando Um jogam outro contra energético o quando. Benfica. É natural, jogar contra o maior de Portugal dá outro incentivo, dá outra motivação. Mas aí tem uma É uma questão que eu montra, quero. né? Os jogadores querem aparecer, e são nesses jogos que E eles também, aparecem para Sim, exatamente. relançar mas a aí. carreira, né? Sim, Exatamente, sim. exatamente. E nessa linha aí eu quero já debater com vocês também o seguinte. Pode até parecer tipo nossa implicância com questões de arbitragem e tal, mas essas posturas dos árbitros, quando são jogos do Benfica, estão um tanto estranho, sabe? Estão um tanto estranho porque você ver jogos em que o adversário muitas vezes está batendo, ele está batendo, e o Benfica vai lá, faz uma faltinha e o árbitro marca. Por que eu falo isso? Teve 2 lances para mim que foram cruciais nesse jogo. O primeiro lance foi justamente aquela falta que ele deu do Rios, que Rios ia basicamente isolado para a baliza, que foi basicamente um choque dos 2 jogadores. Sim, até os comentários disseram, né? Foi uma disputa de bola, né? Um choque, disputa de bola e jogador. É apito nervoso. Eu falei 2 lances, na verdade eu posso citar 3. O fora de jogo que não existiu, que ele já automaticamente, pum, fora de E jogo. a regra ela não mudou só por ser jogo do Benfica, né? Então, os árbitros é que mudaram a regra, porque desde que existe o vídeo-árbitro, que a regra é para deixar o lance acontecer e depois assinalar. Em dúvida, tudo bem que o árbitro O lance tem que terminar. bandeirinha tá ali para fazer o seu papel. Mas Exatamente. um lance de dúvida, você deixa seguir. O lance tem que deixar seguir. A regra é clara, ela não Um pode lance ser de mudada depois, dúvida, você deixa conforme seguir. o jogo, ou conforme o adversário. Ela tem que ser cumprida conforme a lei. Até Ok? pessoal, até pessoal escutando a gente falando, você pensa que foi um lance que gerou perigo. Não, mas poderia ser um lance perigoso. Entendeu? Exatamente. Poderia ser um lance perigoso. E só para complementar dos lances capitais que fiz questão de enfatizar, entrada sub-barreiro. Essa entrada sub-barreiro. Qual é a diferença dessa entrada Pro de Cristiane. para o de Prestiani? No Lopes, está falando alguma coisa que eu não estou te ouvindo, cara? Tá no mudo. Segue adiante. Ah, Tá. yeah. Entendeu, cara? Então, Eu não consigo, basicamente. Não é com os olhos de torcedor, cara. Eu não consigo assim, diferenciar esse lance pro lance do Prestiani. Lance do Prestiani, entende-se o cartão vermelho porque ele foi imprudente. foi Quando imprudência. ele cai em cima da perna do jogador. Este aqui, o cara. Se a questão da perna do jogador, o suporte ter dobrado, e de barreiro aconteceu o quê? A forma como o cara fez a entrada, e nem foi a entrada pra bola. Foi diretamente na perna do Foi jogador. não, sim, tanto que o jogador Cara, foi e tirou o ontem jogador do jogo, né? o Mangas teve uma entrada, não é? Exatamente, né? Foi igual.
É assim, e ontem foi pior. Eu não gosto muito de estar falando do pessoal É, da Jogo, segunda jogo dos circular. outros. Sim, sim. Mas ontem o cara simulou um penalti e em é, 11 minutos de jogo poderia ter visto um vermelho. exatamente. Aí, não, ganhamos de 6-0, não é? E tal. Ao São menos eu lances que queria ver. mudariam o curso do jogo. Queria ver, ao Poderia, menos um. Honestamente, poderia isso ganhar? Poderia, ninguém sabe. poderia. Entendeu? Mas com um ou menos, Se seria bem fosse mais contra o difícil. Benfica, eles teriam dado vermelho. O Com VAR já certeza. chamaria, não O sei VAR nem quanto. existiu. O VAR não existiu ontem, nem existiu hoje, porque o lance sobre o Leandro Barreiro era lance para uma revisão do VAR, porque aquilo tirou o jogador do jogo, né? Uma Tanto é entrada que ele não volta criminosa, no cara. segundo tempo, né? E aquele lance inicial do Pavlidis, na linha final? Ali que o cara tenta jogar a bola, mas vai só na perna dele. Vai dizer que não teve Bem, eu, intensidade, pessoal. Acho que não devem estar vendo eu o lance, acabei né? não vendo, né, porque estava ainda É, no começo, procurando bem para no ver. começo de jogo ali, teve um lance aí de cair pela direita, entendeu? Que o Pavlidis também recebe uma bola, acho que também com a falha do. Não sei, acho que foi. Não, sei, não lembro se foi a falha também da defesa do Moreirense. Mas também ele tentou ali driblar o cara tentou ir na bola, mas ele chegou atrasado. Entendeu? Pois é. Tá entendendo? Então, mas pra mim, cara, pra mim isso foi muito, 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 muito escancarado. Somente esses dois lances, cara. O Rios tem uma divisão, uma dividida do corpo a corpo, sendo que o jogador de Borrense até coloca os pés na frente do Rios, entendeu? Para tentar obstruir ele a passagem. Sim, aí ele gira, na verdade, né? Ele quando coloca os pés na frente, ele gira, né? Quando vai no choque com o Rios, ele gira e ele já se joga, já gira e cai. Me diz uma coisa, qual é a dificuldade de deixar o lance seguir se for falta voltar? O Benfica, né? O Benfica pode fazer gol e o VAR validar, VAR validar, né? Deve ser isso. exatamente. E aí os atos já estão meio condicionados quando apita qualquer lance do Benfica. Porque com certeza se fosse ao contrário, contra o Benfica, ele não optaria. E também quando outros adversários, tipo o Sporting e o Porto, eles também não fariam isso, né? Temos observado, estamos na 14ª jornada e temos observado isso desde o início do campeonato. A galera pode chegar aqui e dizer que não, que a gente tá chorando, que é isso, que está reclamando da arbitragem, mas temos razões para isso. Só não vê que eu não quero. Só quem é muito cego ou tipo, incoerente é que vai chegar aqui e comentar e dizendo que não foi, que os lances que aconteceram, principalmente a favor do Sporting, desde o início do campeonato, não foram, né? Então a gente reclama, sim, mas são fatos, né? Sem clubismo e sendo coerentes, são fatos que foram observados e, claro, e desmentidos e apresentados aí em vários programas esportivos que a gente observa, a gente acompanha aqui em vários canais. Então, Epa. mas ainda assim, Enfim. os caras conseguem trazer argumentos para tentar invalidar o que foi dito. Né? E é inacreditável, Conseguem, né? conseguem, Você conseguem. tentar, Conseguem tentar mascarar o óbvio. Todo mundo exatamente, está tentar vendo, mas mascarar. está dizendo, não, não, não é isso que você está vendo, não. Exatamente. Os caras conseguem ainda conseguir trazer uma desculpa para encobrir qualquer coisa que seja a favor do Benfica. Mas E enfim, aí, quando eles estão ruins, eles puxam alguma cartilha, não é? Debaixo da manga ali. Olha, o Benfica está acontecendo isso, o Benfica está acontecendo Cara, isso. não, É o que mas vende, né? se até hoje os caras conseguem dizer que o lance do Benfica no jogo da taça, aquele pisão na cabeça, não influenciou no resultado do jogo porque o Sporting ganhou 3-1, cara, se o cara consegue ter argumento para defender que aquilo não teve influência no jogo, um lance que aconteceu mais de 90 minutos do jogo, que poderia ter mudado completamente o jogo naquele momento, e o cara conseguir argumentar, Vão dizer defender que que não, vão não, dizer que se Renato Sanches não tivesse cometido aquele penalti, não sei o que lá, cara. Meu irmão, não existiriam esses lances. Não pois existiriam. é. Esquece, não existiriam. Cara, um indivíduo que defende isso não pode comentar de futebol. Mas não discuto com um indivíduo desse. Simplesmente não argumento porque, né? E Não outra tem. coisa que o pessoal nunca coloca em xeque é o seguinte: existem situações que vamos estar aqui a discutir. Quem é sportinguista vai defender o seu lado,
quem é o árbitro vai defender também o seu ponto de vista, quem é o comentarista. As pessoas podem sim defender o Vão, seu lado. mas tem situações que não exige tem é coerência, isso defesa. que falta para as Não, mas pessoas. Jorge, tem coisas que não tem defesa. Aquele pisão sim. ali não tem defesa, entendeu? Isso, multaram o Antônio Silva, não é? Porque falou Meio sei lá o quê. milhar de euros, não é? Porque falou da arbitragem, então ninguém pode falar, todo mundo tem que só sentar, assistir e observar, não é? Uhum. Queriam suspender o jogador, não é? Foram com argumentos de que, não é? Mas nós temos que chamar a atenção, os dirigentes, o Rui Costa tem que bater mão na mesa, porque é inadmissível. Nós temos que todas as semanas, todas, independentemente, não vamos falar da arbitragem, não é nosso hábito ganhamos ou não, tem que falar. Sempre que houver injustiça, sempre que houver semelhança de lances com dualidades de critérios, nós temos que continuar a falar. Isto é como educar uma criança. Nós vamos ter que continuar a falar que até uma hora, não é? Até os cegos ou aqueles que fingem de cego realmente comecem a enxergar. Exatamente. Bem, é isso. Com essa fala do meu irmão no Lopes, acho que damos por encerrado este vídeo para hoje, né? Falamos aí bastante. Demos aí o ponto de vista com relação ao jogo do Nápoles, também o jogo do Moreira aqui. Tomara que o time continue nessa extensão. Bons resultados, bom futebol, intensidade, seriedade, vontade de jogar. Se continuar assim, vamos começar a assustar os adversários, né? Porque, pá, cara, eu só queria deixar uma coisa aqui no canal, que se fala muito de que eu vi muitos comentários dizendo que o Benfica está comemorando a vitória do Nápoles, achando que vai passar. Cara, o Benfica vai fazer, eu garanto, eu tô aqui apostando, o Benfica vai fazer 12 pontos e ainda passar à frente do Sporting na Liga dos Campeões. Ainda vamos para as oitavas de final, o Sporting não vai nem chegar nas oitavas. Pode anotar isso. Tá anotado, cara. Mas é aquilo. A temporada passada foi igual, tem que responder aqui no comentário depois que ler. Vou responder. Mas é isso, cara. Nós somos Benfica, somos confiantes. Benfica é sinônimo de vitória. Maus momentos vêm e vão. Vamos acreditar que estamos agora numa extensão para os jogos que vêm a seguir. Temos jogos difíceis. Até o final do ano ainda temos um Braga para enfrentar. E é isso. Pessoal, tá bom para hoje, né? Tá ótimo. Boa. Então, pessoal... Continuem a partilhar, continuem a subscrever, a trazer mais pessoas, não é? Que a gente quer realmente fazer uma live, não é? E quando a gente tiver, não é? Ali temos que chegar pelo menos mil. Que nos permite fazê-lo, vamos fazer, para vocês perceberem que isto aqui é ao vivo. E ao vivo com a galera aí. Vamos ouvir muitas opiniões, muitas críticas, mas faz parte, né? Futebol é isso aí. Olha. Futebol raiz, que Benfica, carrega Benfica. Ó. Carrega. Isso aí. Sempre bordado. Pode crer. Ai.